Israel anuncia que cercou completamente a faixa de Gaza. Brasileiros resgatados da Cisjordânia chegam ao país. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que mudanças na reforma tributária vão aumentar carga de impostos. Tempestades deixam milhares de pessoas fora de casa no Paraná e provocam emergência em cidades de Santa Catarina. Mais uma loja é saqueada na Cracolândia, em São Paulo. E com medo da violência, brasileiro aumenta a blindagem de carros. Países fecham acordo para evitar riscos da inteligência artificial. Governo de Hong Kong, na China, decide dar prêmio em dinheiro para a mulher que engravidar e ter filho. E mais de 1.000 estudantes de engenharia participam de uma competição de mini-aviões no interior de São Paulo. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A saga de tentar resgatar os brasileiros que estão em meio ao conflito na faixa de Gaza continua. Ao todo, mais de 1.400 já foram trazidos de volta ao solo nacional. Mas a tentativa de fuga no conflito atinge não só a população do Brasil, como de diversos países do mundo. Desde o início da guerra, aeronaves da Força Aérea Brasileira resgataram 1.445 pessoas e 53 animais de estimação da região de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Na manhã desta quinta-feira, um avião que partiu de Amman, capital da Jordânia, desembarcou em Brasília com mais 32 brasileiros, sendo 11 crianças. Segundo o Palácio do Planalto, a aeronave utilizada foi a mesma que enviou ajuda humanitária à região dias antes. Dos 32 passageiros, 30 são brasileiros, uma jordaniana e um palestino, casados com brasileiros. Segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, os passageiros estavam originalmente em várias cidades da Cisjordânia e se reuniram em Jericó. Mas, enquanto uns conseguem voltar ao Brasil, outros não. Uma lista com cerca de 500 nomes de estrangeiros que poderão deixar a faixa de Gaza foi divulgada essa semana, mas sem os nomes de brasileiros. A Embaixada Brasileira na Palestina afirmou estar ciente do desespero das famílias e disse estar trabalhando pela liberação, já que haverá outras listas. Os brasileiros em Gaza relataram também estar sofrendo com interrupção generalizada do serviço de internet e de telefone. Mas, além de brasileiros, pessoas de diversos países se sentem presas em Gaza. Todos os dias, centenas de pessoas esperam, desde cedo, a abertura dos portões em Rafah, no Egito, para conseguirem fugir da guerra. Os grupos contam com moradores da Itália, França, Japão, Estados Unidos, Reino Unido e outros países europeus. O acordo para uma possível retirada de estrangeiros da região foi mediado pelo Catar. O Egito e Israel aprovaram a lista das pessoas autorizadas. O objetivo é remover pelo menos 7.500 pessoas com outras nacionalidades nos próximos dias, o que pode incluir nome de brasileiros nas listas. O ministro das Relações do Exterior do Egito, Sameh Shoukry, disse hoje ao chanceler brasileiro Mauro Vieira que os brasileiros serão incluídos na lista prioritária para a saída da zona de conflito através do posto fronteiriço de Rafah. A amizade entre os dois chanceleres, que trabalham juntos em Washington, nos Estados Unidos, poderá ajudar o cumprimento da promessa. Mas enquanto as pessoas tentam a todo custo fugir do Oriente Médio, os conflitos continuam. As forças de defesa de Israel anunciaram que efetuaram um cerco por completo à cidade de Gaza. Mas também no dia de hoje o país sofreu ataques de outro grupo terrorista, o Hezbollah.
Uma semana depois de ter iniciado as operações terrestres na faixa de Gaza, o exército de Israel informou que cercou por completo o enclave comandado pelos terroristas do Hamas. As unidades de forças de defesa de Israel informaram que os militares israelenses conduziram combates cara a cara com o Hamas em um dos locais mais densamente povoados do planeta. O principal objetivo militar da incursão em Gaza, segundo os israelenses, é desmantelar a infraestrutura usada pelo Hamas nos atentados terroristas do dia 7 de outubro. O porta-voz do exército israelense Daniel Hagari afirmou que para conseguir cumprir com essa proposta, eles estão usando tropas blindadas e de infantaria com auxílio aéreo. Desde o início da guerra, mais de 12 mil alvos foram atingidos no enclave. Segundo Israel, o objetivo do pesado bombardeio é fornecer uma cobertura para as operações em solo. Mas enquanto Israel luta contra o Hamas no oeste, ao norte, uma velha ameaça deu as suas caras de maneira mais intensa. O grupo Hezbollah do Líbano afirmou que fez um ataque a 19 locais no norte de Israel. Nos ataques contra militares, o Hezbollah usou drones explosivos, mísseis guiados e outras armas. Como resposta, Israel também bombardeou áreas no Líbano. A agência de notícias nacional do país afirmou que regiões do sul do país foram atingidas. Em meio à invasão terrestre de Gaza e o aumento de ataques aéreos no território palestino, tem aumentado a pressão internacional para uma pausa nos conflitos, com o objetivo de aumentar a entrada de ajuda humanitária na região, além de melhorar o atendimento aos feridos. Os apelos têm sido frequentes até mesmo pelo principal apoiador de Israel nesse momento, os Estados Unidos. Poucas horas depois do presidente norte-americano Joe Biden pedir uma pausa humanitária, os funcionários da Casa Branca afirmaram que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, vai pressionar o governo de Israel a concordar com uma série de breves cessações das operações militares em Gaza. A ideia é permitir a libertação segura de reféns e a distribuição de ajuda humanitária. Blinken deve chegar a Tel Aviv para uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na sexta-feira, dia 3 de novembro. Os Estados Unidos acreditam que o pedido de pausa é muito diferente de um cessar-fogo geral, que a administração de Biden considera que beneficiaria o Hamas. Os comentários do presidente norte-americano foram feitos uma semana depois de Blinken ter entregue uma mensagem semelhante no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O pedido pode representar uma nova direção do conflito que, para o resto do mundo, não tem sido proporcional, já que o número de civis e crianças mortas por ataques de Israel tem aumentado diariamente. O mundo tem enfrentado uma situação extremamente complexa. Além da guerra entre Rússia e Ucrânia, que se estende por quase 2 anos, agora o conflito entre Israel e o Hamas também preocupa o mundo. As autoridades de defesa ocidentais temem que, com as guerras em paralelo, faltem projéteis de artilharia e outras armas suficientes para manter ambos os aliados na luta. A questão preocupa as autoridades da OTAN, embora Israel não seja membro da aliança e poucos países europeus lhe forneceram equipamentos militares. Mas a aliança militar e seus membros europeus estão profundamente empenhados em apoiar a Ucrânia contra a invasão da Rússia e a perspectiva de 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo, podendo consumir armas e equipamentos dos mesmos arsenais ou cadeias de abastecimento, está começando a preocupar as autoridades. Desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala na Ucrânia há cerca de 20 meses, empresários do setor de defesa em todo o Ocidente aumentaram a produção, mas as capacidades permanecem abaixo dos volumes de munições e equipamentos gastos nos campos de batalha da Ucrânia. Vale ressaltar que as indústrias de defesa dos membros da OTAN não têm capacidade suficiente para reagir a crises como as de agora.
Com a procura por armamentos aumentando mais rapidamente do que a produção, os preços de alguns fornecedores dispararam. Os projéteis de artilharia de 155 milímetros custavam aos governos cerca de $2.100 cada. Agora estão valendo cerca de $8.400. Os responsáveis da indústria, porém, dizem que precisam de garantias de que a procura não cairá quando as hostilidades cessarem, prejudicando os investimentos das empresas, como aconteceu no passado. O apelo dos governos europeus é para que a indústria assuma a responsabilidade de investimento antes de assinar os contratos. Para aumentar a incerteza, a pressão do conflito no Oriente Médio ainda não se infiltrou nos debates da indústria de defesa da Europa. Os europeus podem ver a luta mais como um problema para Israel e os Estados Unidos, o que, na visão dos europeus, seria um erro. O presidente russo Vladimir Putin assinou nesta quinta-feira uma lei que retira seu país do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Mesmo com a saída do país do tratado, líderes russos afirmaram que não retomarão os testes, a menos que os Estados Unidos comecem a fazer exercícios nucleares. Além disso, Moscou disse que sua saída do tratado não altera a postura nuclear do país ou sua forma de compartilhar informações sobre suas atividades nucleares. A aprovação da lei foi publicada em um site do governo e diz que a decisão tem efeito imediato. As duas câmaras do parlamento russo já aprovaram a medida. No dia 5 de outubro, Vladimir Putin disse que não estava pronto para dizer se a Rússia deveria ou não retomar os testes nucleares, depois dos apelos de alguns especialistas em segurança e legisladores russos para que testassem uma bomba nuclear como um aviso ao Ocidente. Caso os testes comecem, outros países podem ter a mesma iniciativa, o que seria o início de uma nova era de testes nucleares de grandes potências. O tratado que a Rússia abriu mão foi criado em 1996, com a intenção de proibir todos os testes com armas nucleares, embora nunca tenha entrado em vigor, porque alguns países-chave, entre eles Estados Unidos e a China, nunca o assinaram. O tratado estabeleceu uma rede global de postos de observação que podem detectar sons, ondas de choque ou precipitação radioativa de uma explosão nuclear. Robert Floyd, chefe da Organização do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, condenou a medida da Rússia e a classificou como decepcionante e lamentável. O último teste nuclear em território russo foi feito em 1990, quando ainda era a União Soviética, e os Estados Unidos em 1992. Nenhum país, exceto a Coreia do Norte, realizou um teste envolvendo uma explosão nuclear neste século. E a seguir, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que mudanças na reforma tributária vão aumentar carga de impostos. E ainda, tempestades deixam milhares de pessoas fora de casa no Paraná e provocam emergência em cidades de Santa Catarina. A definição de quem vai substituir Rosa Weber como ministro do Supremo Tribunal Federal poderá ficar para o ano que vem. Tudo apontava para a escolha do atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Mas, como se diz em política, surgiram ruídos no meio do caminho. Uma das preocupações da oposição é de que no Supremo Dino reproduza o comportamento de xerifão, que tem imprimido no Ministério da Justiça. Parlamentares da oposição também bateram na tecla de que Dino pode repetir o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes e ampliar o que eles veem como perseguição ao bolsonarismo. Um outro ponto importante, até mesmo senadores considerados ali menos radicais afirmam que não pretendem receber Dino para conversar. Eles lembram de um fato curioso, que antes de ser aprovado, Zanin só procurou um único senador, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, naquela espécie de beijamãos que é tradicional para quem é indicado ao Supremo. O senador Davi Alcolumbre também enviou recados de que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, lá do Senado, demoraria a pautar a indicação de Dino. E até mesmo entre ministros do governo Lula, que antes o viam como franco favorito ao Supremo Tribunal Federal, a situação de Flávio Dino mudou e mudou bastante. Mas ainda sem saber muito bem o que está certo na cabeça
cabeça de Lula, integrantes do governo passaram a avaliar que o presidente deve deixar a escolha do Supremo para 2024. Mas Lula chegou a pedir que auxiliares busquem uma mulher para assumir o Ministério da Justiça e que o próprio Dino apresente um plano para desmembrar a pasta e criar o Ministério da Segurança Pública, que é a bola da vez aqui no governo federal. No entanto, Flávio Dino colocou um pé no freio na busca de uma sucessora, o que alimentou entre aliados do presidente a impressão de que ele soube que estava perdendo força na bolsa de apostas para o STF. Lembrando que Davi Alcolumbre é um personagem muito importante, porque é presidente ali da CCJ, e se ele colocar na cabeça que não vai pautar a indicação, demora para pautar. Vamos lembrar, por exemplo, do caso lá de André Mendonça, quando foi indicado pelo então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O que aconteceu? Davi Alcolumbre era contrário à indicação, demorou para pautar e acabou juntando discursos ali, tanto da oposição como também por parte de parlamentares da base, e não teve jeito, teve que pautar. A ver, porque o diálogo entre o Planalto e o Senado nesse momento é até bom, até por conta do Centrão. Mas se Davi Alcolumbre pintar de fato com uma ameaça de não levar aí essa indicação para sabatinar a CCJ, pode ser uma dor de cabeça do Planalto, que começa a avaliar se de fato o nome a ser indicado para o Supremo Tribunal Federal é mesmo Flávio Dino. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que, do jeito que está, a reforma tributária vai aumentar a carga de impostos em 0,5%. Mas depois da reunião desta quinta-feira com o relator da reforma do Senado, no Senado, Eduardo Braga, Haddad afirmou que, embora não seja perfeita, vai permitir um salto de qualidade. O texto ainda vai precisar passar por alguns ajustes. No encontro, os participantes avaliaram ponto a ponto as recentes solicitações de mudanças e os aspectos técnicos e passíveis de judicialização. A reunião incluiu a participação de membros das equipes técnicas do Ministério da Fazenda e da equipe do senador Eduardo Braga. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o texto da reforma tributária em tramitação no Senado Federal não é perfeito, mas que a sua aprovação até o fim do ano pode significar um salto de qualidade no sistema tributário brasileiro. A reforma tributária em tramitação no Congresso acaba com a cobrança cumulativa dos impostos sobre o consumo e impõe fim à guerra fiscal entre os estados. Porém, o parecer apresentado pelo relator amplia exceções à alíquota de referência adotada nos novos impostos criados, a CBS federal e o IBS estadual e municipal, em substituição a outros 5 tributos. O governo prevê uma alíquota de 27% para a soma dos 2 impostos. O texto do relator isenta de tributação uma cesta de produtos de primeira necessidade, outra, mais ampla, estará sujeita à alíquota reduzida. O senador propõe alíquotas menores na concessão de rodovias ou saneamento básico e concede desconto de 30% a profissionais liberais, como advogados, médicos e consultores. O parlamentar também mantém os benefícios da Zona Franca de Manaus. Outro ponto importante do parecer de Braga é o aumento em 50% dos recursos previstos para o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai compensar estados e municípios por possíveis perdas de arrecadação. O valor subirá para 60 bilhões de reais ao ano a partir de 2034, de acordo com o texto. A maioria dos brasileiros já percebeu que precisam fazer alguns ajustes no orçamento. E como não dá para ficar sem água, luz e telefone, a alternativa tem sido trocar marcas, reduzir quantidades e até deixar alguns itens para lá. A conclusão é de uma pesquisa feita por uma empresa americana. De cada 10 brasileiros, 8 estão preocupados com suas finanças, pouco mais que a média mundial. Em uma hora como esta, as dicas são sempre as mesmas. Apagar as luzes quando não estiver em um cômodo, usar o ar-condicionado somente com muito calor ou fechar a torneira quando estiver escovando os dentes. Em casos mais graves, vale até na hora do banho.
Vale molhar o corpo todo, desligar, passar o sabão, enxaguar e desligar de novo. Essas atitudes vão além da sustentabilidade e o resultado é uma folga nas contas. O estudo mostrou que alguns eventos aceleraram esse processo de mudança. Para o varejo e bens de consumo, mesmo com uma queda na taxa básica de juros e uma melhora da inflação, ainda existe um alto número de inadimplentes. Isso é refletido na hora de ir às compras. O consumidor escolherá algo mais barato, talvez na promoção, além de deixar de lado os produtos que não são essenciais. Dos mais de 1.000 brasileiros entrevistados, 800 afirmaram que viram aumento de preços dos combustíveis e dos alimentos básicos. Esse cenário fez com que os consumidores reavaliassem suas prioridades. Quase 60% dos brasileiros já deixaram de consumir produtos de marcas famosas para comprar aqueles menos populares que cabem no orçamento. E não é só isso. Para guardar um dinheiro a mais, vale até mudar de cidade. Uma das opções é morar no interior. Uma boa pedida para quem quer organizar as finanças, economizar no aluguel e ter uma boa qualidade de vida. O El Niño segue causando estragos no sul do Brasil. Em Santa Catarina foram registradas fortes chuvas e no Paraná, mais de 4.000 pessoas estão desalojadas por consequência dos temporais. As fortes chuvas registradas na região oeste de Santa Catarina causaram uma rápida elevação dos rios que cortam as cidades de Jardinópolis, Quilombo e São Domingos. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, não há vítimas, apenas danos materiais. Os bombeiros seguem monitorando a situação, mas informaram que, apesar da ocorrência de alagamentos, o nível da água na região tende a abaixar. Devido às fortes chuvas que atingem Santa Catarina, o governo estadual decretou estado de calamidade pública nas cidades de Laurentino, Rio do Oeste, Rio do Sul e Itaiuó. O decreto tem vigência de 180 dias. Nesta quinta-feira, foram fechadas todas as comportas da barragem oeste em Itaió, visando diminuir a vazão dos rios a jusante antes da chegada das chuvas previstas para os próximos dias. O mau tempo é causado pela influência de uma frente fria associada ao ciclone extratropical. A Defesa Civil alerta que há chance de raios, queda de granizo e chuva intensa até a próxima sexta-feira, dia 3 de novembro. Já no Paraná, o estado sofre com temporais desde a quinta-feira da última semana. De acordo com a Defesa Civil, 12.000 casas foram danificadas e 27 destruídas em 6 dias, enquanto cerca de 4.000 pessoas ficaram desalojadas no mesmo intervalo de tempo. Pela manhã desta quinta-feira, as chuvas continuaram a atingir o estado. Até o momento, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, nenhum município do estado gaúcho alertou o órgão de danos ou ocorrências. Falta bem pouco para o primeiro domingo do Enem. Sobram recomendações aos candidatos, mas uma é mais importante do que parece. É bom não ter dúvidas sobre o local das provas e calcular bem o deslocamento para não chegar atrasado e ter que voltar, como acontece todo ano. O local de prova está disponível no cartão de confirmação do participante, que pode ser acessado pela página do participante. Diversos candidatos têm estranhado a distância entre o local onde moram e o lugar onde farão a prova. Pela regra definida, não pode ultrapassar 30 quilômetros. O INEP afirma que já cobrou a revisão dos critérios adotados pela empresa contratada para fazer a aplicação e que irá resolver a situação. A recomendação do INEP é que os candidatos levem o cartão de confirmação nos dias das provas. Como ver o local de prova do Enem 2023? O passo a passo para acessar o cartão de confirmação. O candidato deve acessar a página do participante por meio do login da plataforma gov.br. Será necessário informar o CPF e a senha. É possível trocar de local de prova do Enem? Não. O INEP informa que não é possível alterar o local de prova depois que o processo de inscrição tenha sido encerrado. As notas do Enem podem ser utilizadas pelo estudante para concorrer a vagas no ensino superior público e privado,
por meio do Sistema de Seleção Unificada, Programa Universidade para Todos e Fundo de Financiamento Estudantil. Todos os anos, o Exame Nacional do Ensino Médio prepara questões divididas em 5 categorias: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. Cada uma delas compreende os estudos realizados durante o ensino médio. É necessário estudar as matérias repassadas à primeira, segunda e terceira série do ensino médio para garantir uma boa nota no Enem. E a seguir, países fecham acordo para evitar riscos da inteligência artificial. E também, mais uma loja é saqueada na Cracolândia, em São Paulo. E com medo da violência, brasileiros aumentam blindagem de carros. Na noite de ontem, uma loja de produtos eletrônicos localizada na rua Santa Efigênia, no centro da capital paulista, foi invadida e saqueada por dependentes químicos da região conhecida como Cracolândia. Um dos motivos que fez, principalmente na cidade de São Paulo, com que a venda de carros blindados crescesse nos últimos meses. Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o momento em que usuários de drogas quebraram a porta de entrada da loja com pedaços de madeira e forçaram a entrada no comércio. De acordo com a proprietária do estabelecimento, os usuários de drogas roubaram celulares, notebooks e câmeras de vigilância, um prejuízo de R$80 mil. A empresária também relatou que essa foi a segunda vez desde a pandemia que usuários de drogas invadiram sua loja para roubar. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que devido a uma movimentação de fluxo de usuários na Avenida Rio Branco com a Rua General Osório, por volta das 11 horas da noite, eles foram chamados, pois os usuários estavam obstruindo o trânsito. Na ação, os agentes de segurança utilizaram munição de impacto controlado e até o momento não foram constatados feridos e detidos. Mas essa não é a primeira vez que comércios da região sofrem ataques e saques de usuários de drogas. Em abril, um outro grupo de dependentes químicos saqueou uma loja de eletrônicos no centro de São Paulo. Na ocasião, o proprietário do estabelecimento teve prejuízo de R$100 mil. Com o aumento da violência, as vendas de carros blindados novos e usados dispararam. Só em São Paulo, foram quase 6 mil blindagens nos primeiros 4 meses deste ano, uma alta de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Um levantamento da maior plataforma de compra e venda online de veículos mostrou que nas negociações diretas por anúncios, o Corolla da Toyota foi o modelo com mais saída entre janeiro e agosto. O preço médio do Corolla é de R$81 mil. Praticamente o mesmo de um Volkswagen Gol convencional zero. Uma nota técnica realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada demonstrou que no Brasil metade das pessoas abordadas por policiais com base em atitudes suspeitas de tráfico de drogas é negra, enquanto 20% são brancos. A pesquisa foi realizada em parceria com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e analisou quase 29 mil ações criminais por tráficos de drogas com decisões terminativas no primeiro semestre de 2019. Ao longo do período, foram mais de 41 mil réus indiciados, denunciados ou sentenciados. O estudo demonstrou ainda que o aspecto da cor não foi registrado em 30% dos casos. Vale ressaltar que, para realizar o estudo, os pesquisadores consideraram como negros a soma de pretos e pardos. Já os indígenas e amarelos somam sempre menos de 1%. De acordo com a pesquisa, os locais de abordagem mais frequentes foram as vias públicas e as residências dos suspeitos. Em ambos, a proporção de negros é maior do que a de brancos, 53% a 20%. Em ambos, a proporção de negros é maior que a de brancos, 53% a 20%. Foi demonstrado ainda que as apreensões são, em regra, de quantidades baixas de drogas, feitas por meio de incursão a domicílio sem mandado judicial. E, neste caso, 46% dos alvos são negros, contra 21% que são brancos.
Em nota técnica, o IPEA aponta que apenas 2% dos réus frequentaram pelo menos um ano de ensino superior. O estudo escancara um certo tipo de preconceito velado do sistema de policiamento militar brasileiro, já que, de acordo com o levantamento, o suspeito padrão tem sido jovem negro com pouco acesso à educação. Esse tem sido considerado o plano perfeito para produzir índices de eficácia, quando o que se entende por eficácia é o encarceramento em massa. Estados Unidos, China, Reino Unido e mais 25 países anunciaram nesta semana um acordo internacional que tem como objetivo regular sistemas de inteligência artificial considerados de ponta. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, planeja receber durante os 2 dias da cúpula de segurança de IA do Reino Unido 100 líderes globais políticos e de empresas de tecnologia para discutir os riscos e os próximos passos da inteligência artificial. O documento, batizado de Declaração de Bletchley, coloca como principais objetivos identificar riscos de segurança da inteligência artificial, de preocupação compartilhada, usando como base evidências científicas para compreender o impacto na sociedade, além de construir as respectivas políticas baseadas em riscos em nossos países para garantir segurança. É a primeira vez que um acordo global entre países envolve sistemas de inteligência artificial, que surge em um contexto no qual legisladores e reguladores de diferentes países tentam encontrar formas de regular a tecnologia. Nesta semana, o presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva para monitorar a inteligência artificial nos Estados Unidos, enquanto a União Europeia espera aprovar ainda neste ano o AI Act, legislação que pode influenciar o Brasil. O documento, no entanto, funciona como uma carta de intenções e não detalhou tarefas específicas a serem realizadas por cada país ou empresa. Também não previu sanções. Todos os intervenientes têm um papel a desempenhar na garantia da segurança da inteligência artificial. As nações, os fóruns internacionais e outras iniciativas, as empresas, a sociedade civil e o meio acadêmico terão de trabalhar em conjunto, diz um trecho da carta. Antes do evento em Londres, Elon Musk, presidente do X e da Tesla, que estava presente na reunião, expressou preocupação sobre o potencial da inteligência artificial representar uma ameaça à existência humana. Entretanto, outros participantes da conferência disseram que o importante seria focar nos riscos imediatos envolvendo a tecnologia, como a substituição de empregos e a disseminação das chamadas deepfakes. Outro trecho do acordo diz: estamos especialmente preocupados com estes riscos em domínios como a cibersegurança e a biotecnologia, bem como onde o sistema de inteligência artificial de fronteira pode ampliar riscos como a desinformação. Existe potencial para danos graves, até mesmo catastróficos, deliberados ou não intencionais, decorrentes das capacidades mais significativas destes modelos de inteligência artificial. Sunak vê o acordo como sendo conquista histórica que vê as maiores potências mundiais de inteligência artificial coordenarem sobre a urgência por trás da compreensão dos riscos da inteligência artificial, ajudando a garantir o futuro a longo prazo de nossos filhos e netos. Outros países também destacaram a necessidade de uma abordagem global na regulamentação da tecnologia. A secretária de Estado da Ciência, Inovação e Tecnologia do Reino Unido, Michelle Donnellan, que presidiu a conferência, divulgou que a próxima reunião será realizada de forma virtual e sediada pela Coreia do Sul em 6 meses, com um evento presencial futuro a ser organizado pela França dentro de um ano. As crianças e adolescentes começam cada vez mais cedo a se interessar pela inteligência artificial. Um exemplo está em uma disputa de um concurso de robótica que exigiu criatividade,
para a geração de grandes ideias na ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Neste circuito, as equipes formadas por alunos de 9 a 16 anos das escolas do SESI foram desafiadas a desenvolver projetos com o tema Obra de Arte. O nosso projeto ele é um game de arte que vai relacionar 9 perguntas sobre o ramo da arte em geral. Por exemplo, nós vamos falar do Maurício de Souza, do Michelangelo, sobre vários artistas em geral. As equipes também precisam construir um robô que deve cumprir uma série de atividades e somar o máximo de pontos em rounds de 2 minutos e meio. Eles têm um robô 100% autônomo. Em 2 minutos e meio, esse robô precisa resolver as missões da mesa. Então a equipe traça uma estratégia, faz um programa de missões e aí ele vai executando conforme a estratégia da equipe. Eu vou fazer 10 missões, 9 missões, mas de acordo com o projeto que eles desenvolveram para que o robô tenha o melhor desempenho na arena. Em outras modalidades de competição, os estudantes precisam construir robôs com mais de 1 metro de altura e réplicas dos carros da Fórmula 1 capazes de ultrapassar a velocidade de 80 km por hora. Desde quando a F1 School chegou no Brasil, a BR Race está indo para os torneios e se desenvolvendo. E é um trabalho assim, o nosso carro, cada carro para a temporada é um trabalho de 1 ano. Então é 1 ano e 1 segundo, mais ou menos. O torneio é o ponto alto da competição, mas os alunos estão sendo avaliados desde a formação das equipes, o planejamento e desenvolvimento dos projetos. Hoje nós falamos tanto em competências socioemocionais, né, dentro do nosso ambiente escolar e como fazer com que esse jovem entenda que por mais que ele está trabalhando com equipamentos e máquinas, como ele impacta a outra pessoa que está ao lado dele, né? Então você trabalha conceitos de empatia, o respeito, né, como trabalhar em equipe. Os estudantes levam muito a sério essa disputa. Cada equipe tem seu uniforme, sua logomarca, uma coreografia ensaiada e um grito de garra. Com força, coragem e determinação, estamos sempre unidos para cumprir qualquer missão. Se você é corajoso e gosta de aprender, pode vir pro Megamente que não vai se arrepender. Vai Megamente, vai Megamente, vai Megamente, vai Megamente. Faço um convite aberto a todos, que amanhã nós estaremos fazendo a cerimônia de finalização a partir das 10 da manhã. É incrível de ver o quanto é impactante o trabalho realizado dentro da sala de aula, que é esse crescimento humano que a gente prioriza. Vocês trabalham só com robôs? Não, a gente trabalha o ser humano, né? É isso que impacta diretamente a robótica dentro da sala de aula. E veja a seguir, governo de Hong Kong na China decide dar prêmio em dinheiro para a mulher que engravidar e ter filho. E ainda, mais de 1.000 estudantes de engenharia participam de uma competição de mini-aviões no interior de São Paulo. Quase 7 milhões de pessoas morrem todos os anos de acidentes vasculares cerebrais. Um fato que vem se agravando e que afeta principalmente as mulheres. Um AVC acontece quando o cérebro não recebe o sangue da maneira correta. Pode ser causado por um coágulo que está bloqueando o caminho, que chamamos de AVC isquêmico, ou quando há um vazamento de sangue no cérebro, que chamamos de AVC hemorrágico. Essa dupla pode causar danos permanentes ou até a morte. E quando as pessoas sobrevivem a um acidente vascular cerebral, muitas vezes enfrentam problemas a longo prazo. Os riscos de entrar numa possível depressão aumentam, assim como problemas na memória, entre outras. Para as mulheres, existem adicionais. Nos Estados Unidos, quase 800 mil pessoas sofrem AVC todos os anos e a quantidade de mulheres supera o número de homens, cerca de 55 mil casos a mais. Elas ainda têm maior probabilidade de morrer de derrames. Os cardiologistas acreditam que isso pode ser atribuído à maior expectativa de vida das mulheres. Na medida em que as pessoas envelhecem, é mais provável que tenham pressão alta, colesterol alto e pior açúcar no sangue, fatores que contribuem para um derrame. O período em que a mulher está entrando na menopausa também é crítico.
Nessa fase, elas produzem muito hormônio estrogênio, que ajuda a equilibrar os níveis do colesterol. Mas quando o corpo para de produzir, sobe a incidência de derrames e outras doenças cardíacas. A situação ainda pode piorar se a mulher enfrentar a menopausa de maneira precoce. Quando acontece antes dos 40, seria muito difícil escapar. Quando acontece antes dos 40 anos, seria muito difícil escapar. A chance de ocorrer um AVC é de 98%. As mulheres não estão livres nem durante um de seus momentos mais especiais, a gravidez. Como o volume de sangue aumenta durante a gestação e se reverte rapidamente após o parto, o risco de coágulos sanguíneos sobe, podendo causar um AVC no futuro. A melhor maneira de fugir dos riscos é monitorando e tratando a hipertensão. Se você tiver mais de 20 anos, faça exames de rotina. Isso vai ajudar a identificar desde o começo possíveis problemas de pressão arterial, colesterol ou diabetes. Também é bom fazer, pelo menos, 150 minutos de exercícios durante a semana. Não precisa ser de uma vez, mas pode ser um pouquinho todos os dias. Ser mulher exige vários atributos. O principal é ser mãe. Mas existe agora a geração sanduíche, que é formada por aquelas que, além de cuidar dos filhos e de pessoas mais idosas, ainda precisam trabalhar dentro e fora de casa. Além de todas estas tarefas, precisam buscar o equilíbrio para conseguir conciliar todas as rotinas do dia a dia. Ficam literalmente ensanduichadas. Além do trabalho doméstico, elas são professoras, jornalistas, recepcionistas, entre outras profissões. Elas fazem parte de um grupo chamado de Geração Sanduíche, composto em sua maioria por mulheres com 40 a 60 anos. Elas estão esmagadas por duas bandas que necessitam de cuidados físicos e emocionais e até financeiros. A expressão, aliás, é conhecida internacionalmente. Uma pesquisa do Centro Pew dos Estados Unidos mostrou que metade dos americanos de 40 anos estão ensanduichados. No Brasil, o termo ganha outros contornos. As mulheres da geração sanduíche foram tema da pesquisa de Jordana Cristina de Jesus, coordenadora do Grupo de Trabalho População e Gênero da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, com orientação de Weimar, em 2016. Elas se propuseram a entender como o fenômeno aparecia no Brasil. Por causa da dinâmica demográfica no Brasil, as pesquisadoras tiveram dificuldades para encontrar mulheres da geração sanduíche. Heloísa Coutinho, de 60 anos, está enrolada em uma delas. Ela tem 3 filhos adultos que demandam algum tipo de cuidado e 2 netos. O terceiro está a caminho. Também é casada e tem a mãe de 98 anos que não mora com ela, mas a quem sempre ajuda e busca estar perto. Além de ela mesma ser parte da geração sanduíche, Coutinho é psicóloga e escuta relatos de outras pessoas incluídas no grupo. Atende em seu consultório muitos cuidadores, como avós, pais e babás. Ela conta que antes de ter netos, sentia que estava podendo cuidar mais de si e fazer os seus programas. Quando eles nasceram, Coutinho viu a demanda retornar. Weimar afirmou que o cuidado, além do laço familiar, surge também pela necessidade da dinâmica social. Além das características físicas, emocionais e de tempo do cuidado, há também a material, que envolve dinheiro para arcar com remédio, alimentação e moradia. Segundo ela, a situação é mais grave entre a população mais pobre, com mulheres de baixa escolaridade que não têm trabalho bem remunerado. Foi bem sucedida a cirurgia do jogador Neymar, realizada hoje no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O jogador do Al Hilal foi submetido à reconstrução do cruzado anterior do joelho esquerdo e ao reparo de lesões no menisco. Segundo o médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira, que foi o responsável pela operação, o jogador deverá ficar internado durante 2 dias e depois passar por sessões de fisioterapia. O clima de fim de campeonato aumentou no Rio de Janeiro. O Boca Juniors chegou para enfrentar o Fluminense pelo título da Libertadores da América deste ano.
Boca Juniors foi recebido com festa por seus torcedores na chegada ao hotel onde ficará hospedado no Rio de Janeiro. Um grupo comemorou a chegada do time na noite desta quarta-feira a um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Temos que vencer, não importa o que aconteça. Fizemos um esforço para chegar até aqui, um esforço muito grande. Fizemos milhares de quilômetros, deixamos a família, deixamos o trabalho. Este é o Boca, é a paixão pelo Boca. O Boca Juniors e o Fluminense se enfrentam pela decisão da Libertadores no próximo sábado, às 5 da tarde. No final da tarde, o clima não foi de alegria. Torcedores do Boca Juniors encontraram com os do Fluminense na praia de Copacabana e entraram em conflito. A polícia usou gás de pimenta e balas de borracha para dispersar a confusão. Segundo a imprensa argentina, os policiais foram truculentos com os visitantes e prendeu 2 torcedores do Boca. Um brasileiro também foi levado. O feriado prolongado de finados está sendo de trabalho e disputa entre mais de 1.000 estudantes de universidades do país e do exterior que decidiram participar da Aerodesign, uma competição de mini-aviões realizada em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A Aerodesign tem o objetivo de avaliar aplicações práticas utilizadas pelas equipes que desenvolvem e efetuam voos de aviões radiocontrolados sob a supervisão de um professor orientador e com apoio voluntário de diversos profissionais. A disputa principal do torneio visa a solução de problemas, a criação de infraestruturas inovadoras para aeronaves e a realização de ensaios de voo em protótipo. Este ano, 4 equipes estrangeiras participam da competição, 2 da Suécia e 2 do México. As outras 78 equipes são brasileiras e representam 70 instituições de ensino de 17 estados e do Distrito Federal. O evento é dividido em 2 etapas, a teórica e a prática. Na fase de voo, os aviões passam por baterias de voos e devem ser capazes de decolar e transportar cargas até as condições limite do projeto. Os estudantes também veem na competição uma vitrine para o mercado de trabalho, já que os participantes devem desenvolver sistemas e tecnologias que podem ser empregadas em escala menor. Os estudantes também veem na competição uma vitrine para o mercado de trabalho, já que os participantes devem desenvolver sistemas e tecnologias que podem ser empregadas em escala menor, mas que podem ser testadas em escala real no futuro por diversas empresas do Brasil e do exterior. Para muitos jovens, a oportunidade é considerada única, pois é comum que olheiros da indústria aeronáutica compareçam no evento. A Aerodesign está sendo organizada pela Seção Regional de São José dos Campos da SAI Brasil, pela 25ª vez. No final do evento, 2 equipes com as melhores pontuações vão se apresentar na SAI Aerodesign nos Estados Unidos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.